Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Dina costumava pensar que seu futuro estava predeterminado de antemão. Algumas pessoas recebem tudo do destino, mesmo que não pareçam ter feito nada de especial para isso. E outras lutam como um peixe contra o gelo durante toda a vida, e os pequenos sucessos obtidos com trabalho árduo são substituídos por uma série de fracassos, decepções e, às vezes, até mesmo desastres reais. A família de Dina morava no vilarejo. Sua mãe, uma jovem formada na escola do vilarejo, foi espancada por seus ex-colegas de classe bêbados na noite de sua formatura. Ana era a garota mais bonita da escola. Para a noite festiva, fizeram para ela um vestido azul exuberante. Pela manhã, ele foi deixado em farrapos e Ana quis cometer suicídio. A primeira pessoa que a viu foi o diretor Vitor. Ele ficou na escola até o fim. Um jantar solene foi servido para os meninos na cantina, depois houve, é claro, danças, no final todos foram ao encontro da Aurora, e só então Vitor se separou dos formandos. Era como um sinal de que eles eram adultos e não precisavam de supervisão. E o diretor caminhou pela escola vazia, apagou as luzes e foi para casa. Ele morava bem longe da escola, no outro extremo da cidade. Tinha um carro, mas não o usava com muita frequência, a menos que precisasse ir à cidade. Mas a bicicleta se tornou uma amiga fiel, porque Vitor ainda era jovem, tinha acabado de fazer 30 anos. E agora ele estava pedalando, aproveitando o frescor da manhã, admirando o nascer do sol. Ele não estava muito longe de casa, quando ouviu em uma pequena floresta, maldito seja esse bordo americano, crescendo em uma verdadeira selva, ele ouviu um choro silencioso e amargo. Uma voz fina estava chorando, fosse um menino ou uma menina. Vitor saltou de sua bicicleta, percebendo imediatamente que havia problemas. Soluços muito amargos vieram até ele. No entanto, ele não esperava por isso. Anne estava sentada na grama com os braços em volta dos joelhos, com o vestido em frangalhos. Seu cabelo estava desgrenhado, seu rosto sujo e ensanguentado, seu nariz quebrado. A neca estava tremendo, e nunca antes Vitor tinha ouvido um choro tão desesperado e sem esperança. O diretor se sentou ao lado da graduada. Ninguém jamais saberia o que eles haviam sussurrado àquela hora da madrugada. Somente pela manhã os três canalhas se encontravam na latrina. Alexander, um alcoólatra, morava na periferia da cidade. Ele tinha cerca de 50 anos e na aldeia era chamado de paraquedista. Porque, quando ficava bêbado, contava a todos que já havia servido nas tropas aerotransportadas e que quase foi enviado ao Afeganistão, onde, sem dúvida, mostraria a todos. E ao se despedir, Alexander colocava a palma da mão na têmpora e dizia: "Eu tenho a honra." Assim, Alexander vivia no meio do nada, em uma cabana. E na fossa, sentavam-se companheiros sóbrios, sujos até o pescoço. Na beira do poço estavam Alexander e Vitor. Alexander tinha um rifle, pois, entre outras coisas, era um ávido caçador. E, de vez em quando, ele apontava o cano para um dos rapazes e ordenava: "De mergulhe, eu atiro." E, com certeza, ele disparava sua espingarda de cano duplo bem acima de suas cabeças, e para permanecer vivo, era preciso mergulhar na lama. Quando o trio perdeu sua aparência humana, Vitor ordenou: "Vão para casa. Peguem suas coisas e saiam da cidade, para sempre." Teria sido necessário chamar a polícia, iniciar uma investigação, ter um parecer de um especialista, um julgamento e uma condenação. Mas Ana orou para que o caso não se tornasse público. Ela orou a Deus para que ninguém soubesse o que havia acontecido com ela, para evitar a vergonha. Assim, os dois homens começaram a linchá-la. Os estupradores nunca mais foram vistos na aldeia, mas de alguma forma a aldeia descobriu o que havia acontecido. Alexander jurou que não foi ele quem contou. Ele não teria contado a ninguém, mesmo que estivesse bêbado. O mais provável é que os meninos tivessem contado aos parentes antes de partir. Por um lado, seus parentes deveriam ter ficado gratos pelo fato de a punição ter se limitado a um banho vergonhoso na imundície.
Por outro lado, ninguém poderia negar que a punição havia sido justa. Ana sempre foi conhecida por sua modéstia, ou ninguém se atreveria a dizer que ela era a culpada ou pelo que havia acontecido. Por outro lado, os pais dos meninos definitivamente perderam seus filhos para sempre. Afinal de contas, era impossível que eles voltassem. Vitor alertou que, nesse caso, a prisão seria inevitável. Mas mesmo que os bastardos tivessem sido punidos, Ana ainda não queria viver. Sua fé nas pessoas, em seu futuro, tudo foi pisoteado. E então os aldeões tiveram que ficar horrorizados. Vitor se casou com sua ex-aluna. Tudo aconteceu muito rápido. Ele a pediu em casamento, ela aceitou. Em vez de um casamento, eles apenas assinaram no cartório, sem festas, sem convidados. E também aconteceu que Ana engravidou quase imediatamente e deu à luz uma menina prematuramente. Dina foi ver seu pai, era óbvio a olho nu, estranhos notaram que ela se parecia com Vitor. Mas os moradores da vila acreditavam que a criança era filha de um dos homens que haviam estuprado sua mãe. Ana pediu ao marido que a examinasse, mas ele se recusou terminantemente. Não quero ir até os tolos para provar algo a eles, disse ele. Além disso, mesmo que você reproduza o certificado de que sou o pai de Dina, em 100 cópias, e o pendure em todas as casas na parede, as pessoas falarão à sua maneira. É assim que elas gostam. Ignorem o fato. Supere isso. Vitor fez o que pôde por sua jovem esposa. Sob sua supervisão, Ana se formou na faculdade de pedagogia por correspondência e começou a trabalhar na escola como professora primária. Eles tinham uma bela casa, e no jardim ambos gostavam de trabalhar, e em um longo feriado dos professores eles foram para o mar com sua filha pequena. E ninguém disse nada a eles, nem aos olhos de Ana nem aos olhos de Vitor. Na frente deles, todos fingiam que já tinham esquecido essa história há muito tempo. Mas quando Dina cresceu, ela percebeu que as pessoas se lembram de tudo. Uma amiga lhe contou o que havia acontecido com sua mãe. Foi um grande choque para Dina, mas a criança sensível entendeu que era melhor não perguntar à mãe para não lhe causar mais dor. Dina também percebeu que os pais proibiam seus filhos de serem amigos deles. Ela é cevada, herança ruim, a diretora da escola está criando a filha de outra pessoa, a menina vai crescer como o pai verdadeiro, bebendo e andando por aí, ela ouvia pelas costas. E embora Vitor amasse sua filha, ele não conseguia ofuscar a alienação antipática dos outros. Quando Dina terminou a escola, sua família tinha mais 2 filhos, e ninguém duvidava deles. E Dina percebeu que, agora que havia se recuperado, precisava ir embora. Sua mãe era como um muro de pedra atrás de seu pai, e ela mesma não tinha lugar nesse vilarejo, onde a ascendência de cada família era conhecida até o 10º joelho. Aqui, nem estudar, nem se casar, nem viver, nada é possível. E depois da festa de formatura, Dina fez as malas e partiu para a cidade. Parecia natural para seus pais que ela continuasse seus estudos. Mas a garota escondeu seus planos deles. É claro que o ensino médio é maravilhoso, mas ela queria progredir o mais rápido possível. Então, ela fez um curso de cabeleireiro. E, ao mesmo tempo, encontrou um emprego no parque, montando cavalos para as crianças. A menina, que havia crescido no campo, sabia como cuidar de cavalos, montar bebês, conduzi-los sob as rédeas em um círculo, sabia como cuidar de cavalos, não tinha medo deles, e eles a aceitaram sem pensar 2 vezes. Eles pagavam pouco, mas seus pais lhe mandavam o suficiente para alugar um quarto e viver com muita economia. Em seus sonhos, ela já havia planejado sua vida. Ela terminaria seus cursos e conseguiria um emprego em um salão de beleza. Ela tinha certeza de que ganharia mais lá. Em primeiro lugar, Dina colocaria a mão na massa, como se costuma dizer. Em segundo lugar, se ela economizasse cada centavo, poderia comprar tudo o que precisava para abrir seu próprio salão de cabeleireiro. Então, Dina planejou ir para o centro do distrito. Lá seria possível alugar um local barato, os mestres barbeiros da região são escassos, sempre haverá trabalho. E os pais estão por perto, você sempre poderá visitá-los quando sentir saudades. Dina ainda não estava pensando em casamento. Parecia-lhe que ainda tinha tudo pela frente, e era necessário se firmar primeiro.
As moças que ela conhecia tinham casos, viviam com um ou outro rapaz, mas raramente a convidavam para casamentos. A menos que uma de suas amigas descobrisse que ela estava grávida, e então os rapazes apareciam. O restante de nós queria ser jovem para fazer isso e aquilo. Viajar pelo mundo, construir uma carreira, apaixonar-se mais de uma vez. E simplesmente não nos enterrarmos em um turbilhão de responsabilidades domésticas. Mas, como diz o ditado, o homem assume e Deus dispõe. No parque, no mesmo lugar que Dinah, John começou a trabalhar. E a própria garota não percebeu como eles se tornaram amigos e depois, mais próximos. Aparentemente, Dinah carecia de muito calor mental. Tendo deixado sua família tão cedo, ela se sentia sozinha em uma cidade estrangeira. Com John, tudo ficou diferente. O jovem tinha seu próprio apartamento. Podia ser apenas um ou e não estar em um bairro de prestígio, mas ainda assim era um lar. E John o dividia com Dinah com prazer. Ele também ofereceu a garota para assinar. Agora, os dois iam ao parque de manhã cedo e trabalhavam com os cavalos. John era um paramédico veterinário e Dinah aprendeu muito com ele. O verão passou despercebido. No final de agosto, os jovens registraram seu casamento. Dinah pensou em convidar seus pais para o casamento, mesmo que modesto, mas John a dissuadiu. Eles decidiram colocar a mesa em casa e convidar seus amigos mais próximos. Sem pressa, ninguém iria comentar sobre eles. No entanto, isso não podia ser evitado. Os amigos de John estavam fumando no meio da noite e falando alto na escada, de modo que o vizinho saiu voando para escandalizar. Mas, no geral, a noite foi um sucesso e, o mais importante, eles conseguiram economizar muito dinheiro. John convenceu Dinah a largar o emprego e terminar seus cursos em paz. De qualquer forma, o outono logo chegaria, haveria menos visitantes no parque e ele poderia se virar sozinho. Dinah hesitou em ganhar dinheiro, pelo menos alguma independência, e então ficaria completamente dependente de seu marido. Mas o destino decidiu por ela. Dinah percebeu que estava grávida. Por meio de seus amigos, ela sabia que, em muitos casos, era possível trabalhar até a licença maternidade. Mas essa não era sua opção. Em primeiro lugar, ela não poderia receber nenhum salário de maternidade naquele emprego. Em segundo lugar, ela começou a sentir náuseas com o cheiro dos estábulos, ficou tonta e seus olhos escureceram. Por um curto período, Dinah foi internada no hospital e recebeu alta com a recomendação de que se tratasse como um frágil vaso de vidro. Mais descanso, sem fardos pesados. Caminhadas ao ar livre, frutas e legumes em sua dieta. Com a chegada do outono, John também começou a receber menos dinheiro do que no verão. Ele começou a procurar trabalho de meio período, fazia plantão, tratava os animais em casa, se os casos não fossem complicados. E começou a brigar com Dinah. Quando John voltava, ele parava na loja para comprar comida. Ele gostava de economizar dinheiro e era um virtuoso nisso. Dinah sabia que, com um marido como ele, você não passaria fome, ele faria uma sopa de uma só vez. Ela costumava gostar, mas agora muitas vezes não conseguia comer esse ou aquele prato. A sopa de ervilha, o mingau de aveia e os bolinhos fritos de caldo de carne lhe davam nojo. John, por sua vez, estava irritado porque sua esposa havia se transformado em uma mariquinha e não conseguia ser feliz. Um dia, Dinah pediu sorvete de chocolate. Ela estava particularmente indisposta naquele dia, deitada no sofá, tentando se mexer o mínimo possível. Ela queria comer, mas sentia que a única coisa que seu corpo podia suportar era o sorvete. John, por sua vez, havia lhe trazido o sorvete de leite mais barato, em um copo de waffle. Dinah gritou de frustração e seu marido entrou em pânico. "Estou cansado de você", gritou ele, jogando um prato do malfadado sorvete na esposa. "Você fica deitada como uma vaca o dia todo, sem fazer nada, e deve isso a todos." Sabemos como as mulheres ficam ressentidas e instáveis quando estão esperando um filho. Dinah estava soluçando incontrolavelmente. Já era tarde e a sala estava solitária. John não tinha para onde ir e não conseguia mais ouvir o choro. Ele correu até Dinah e começou a bater a cabeça dela contra a mesa, repetindo: "Cale a boca.
Cale a boca, cale a boca. Cale-se, 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 cale-se. Cale-se. Ela ficou em silêncio de dor e medo, apenas soluçando baixinho. Naquela ocasião, ela perdoou o marido. Mas John deve ter percebido que não havia problema em levantar a mão para a esposa. E na próxima vez que ela provocou sua irritação, ele simplesmente empurrou Dinah para longe, de modo que ela voou pela sala e bateu a coxa dolorosamente contra o canto da mesa. Ela ficou com um hematoma enorme na perna. "O que você está fazendo?" perguntou Dinah com amargura. "Você não pode me bater agora." "Ah, vamos lá," a voz de John soou desdenhosa. "Quem bate em você? Você deixaria qualquer um louco." Na vez seguinte em que ele levantou a mão, Dinah tentou se defender. E essas brigas, que terminavam em violência, começaram a ocorrer entre eles com cada vez mais frequência. Dinah tentou falar com seus amigos, reclamou com eles. Elas a consolaram, aconselhando-a a deixar John, a ir embora sem olhar para trás. "Para onde ele iria?" perguntou Dinah. "Não tenho onde morar. Voltar para meus pais? Sem marido, grávida, e você não pode imaginar a vida que me espera lá. Todos vão apontar o dedo para mim. Estamos no século XXI na cidade e esses casos são normais. E lá eu vou me trancar e ficar em casa." Entre suas amigas, não havia ninguém que pudesse acolher Dinah. Uma tinha sua própria família, a segunda morava com os pais e a terceira alugava um apartamento. "Vou ter paciência", suspirou Dinah, "talvez quando o bebê nascer tudo mude." Mas o bebê de Dinah não estava destinado a nascer. A gravidez foi interrompida prematuramente. Não foi culpa direta de John. Deanna estava sozinha em casa quando ficou doente. Depois, a ambulância, o hospital e a perda do bebê. Os médicos foram reconfortantes. "Você ainda é muito jovem, tem 18 anos. Tire um ano sabático, depois você engravidará, dará à luz e tudo ficará bem." John não foi buscar a esposa no hospital, pois estava trabalhando naquele dia. E quando ele voltou para casa, Dinah percebeu que não havia compaixão da parte dele. Ela não viu nada de especial no que havia acontecido. Provavelmente foi melhor assim, pensou ela. E agora não precisamos de uma criança, resumiu ela. O apartamento é pequeno, não há um centavo para gastar. Quando você tiver uma especialidade, comece a trabalhar e então veremos. No fundo, Dinah esperava que seu marido tivesse aprendido uma lição com o que havia acontecido. A coisa toda não poderia deixar de impressioná-lo. E se ele levantasse a mão para ela da próxima vez, a situação poderia terminar de forma ainda mais trágica. Mas, como se viu, seu marido não havia tirado nenhuma conclusão. E se Dinah o irritava de alguma forma, seus punhos coçavam. E esse era um momento em que uma jovem mulher precisava tomar juízo em todos os sentidos. Os médicos especulavam sobre os hormônios, o psiquiatra sugeria uma depressão. E a primeira grande briga teve consequências trágicas. Era sexta-feira à noite. John, em seus sonhos, imaginava uma mesa posta, algum tipo de aperitivo e, o mais importante, muita cerveja. E depois disso, tendo alcançado um estado de relaxamento, seria possível assistir a um bom filme de ação, e ali, e então, assistir e adormecer com ele. De manhã, ele disse à esposa que à noite organizaria uma festa. O tempo estava muito ruim, com chuva e frio, frio e chuva. Alguma coisa precisava ser feita para animá-lo. Mas quando ele chegou em casa, a geladeira estava vazia. Como dizem em um programa de TV popular, ela estava vazia de maionese e barras de ferro. "Por que você ainda não foi à loja?" Ele estava furioso com sua esposa. "Eu fui", tentou explicar Dinah, "mas não à loja. Paguei o aluguel. E hoje eu estava com dor de cabeça, então fui à farmácia comprar um remédio. Os centavos não fazem efeito em mim. Tomei o mais barato e eficaz. Mas ainda não sobrou dinheiro. Há um pacote de macarrão, mas ainda não cozinhei para você. São 15 minutos e eu o servirei quente. Vai ter macarrão com queijo derretido. Como na Itália.
Como na Itália, você diz. Devo comer meus recibos de aluguel com queijo? E tomar seus comprimidos como sobremesa? Pegue dinheiro emprestado de quem você quiser. E você pode pagar com o que quiser. Não é minha culpa que você ganhe tão pouco, tentou Dinah. Então, tire seu lombo do sofá e vá trabalhar. John finalmente ficou furioso. Você não é ninguém aqui, não é uma boa anfitriã, não sabe como cuidar de si mesma e não poderia nem ser uma mãe. Dinah começou a chorar, e John a agarrou pelos cabelos com tanta força que quase a escalpelou. Pare de se lamentar. Não consigo mais ouvi-la uivar. Você uiva e uiva o dia todo. Para que diabos eu preciso de você? Dinah correu para o corredor e ficou sentada em um canto embaixo da escada até tarde da noite. Estava escuro e frio, mas ninguém podia vê-la e ela podia chorar até a exaustão. Graças a Deus, a porta da casa estava destrancada. A menina entrava sorrateiramente quando John estava dormindo. Mas aquela noite escura e amarga mudou algo em Dinah. No dia seguinte, ela foi à casa de seus pais. Eles a cumprimentaram gentilmente, mas ela percebeu que a família já havia se adaptado à vida sem ela. Os irmãos mais novos estavam estudando. Sua mãe e seu pai tinham seus próprios assuntos e preocupações. Eles contaram a Dinah sobre eles, mas eram assuntos e preocupações deles, não dela. O que eles sabiam sobre a filha era que ela havia se casado e ido morar com o marido. Dinah não entrava em detalhes para não perturbar as pessoas próximas a ela. E ela também escondeu tudo sobre sua saúde. Ela viu que seu pai e sua mãe estavam bem, e sua mãe disse que o irmão de Dinah já havia começado a namorar uma garota. Ele a levaria para casa, uma nova família seria formada e haveria netos. Dinah assentiu com a cabeça, percebendo que deveria estar feliz, mas seu coração estava amargurado. Era como se ela estivesse sozinha no mundo. Dessa vez, ela se despediu com especial carinho de seus parentes, abraçou-os e disse que os amava. E acrescentou para si mesma: sinto muito, se a culpa foi minha. Quando chegou em casa, esperou John ir para o trabalho, juntou todos os comprimidos que tinha em casa, jogou-os no quarto de hóspedes e bebeu-os com leite da mamadeira. Dinah deliberadamente não trancou a porta por dentro para que ninguém tivesse que arrombá-la. Foi isso que a salvou. 2 mulheres bateram à porta, pois precisavam ler o medidor. A porta estava entreaberta, as mulheres entraram, chamaram os proprietários e viram Dinah caída no chão. A ambulância levou a jovem ao hospital. Mas, por vários dias, os médicos não podiam dar nenhuma garantia de um resultado favorável. O risco era muito grande de que Dinah, mesmo que sobrevivesse, nunca se recuperasse totalmente. Dessa vez, John estava realmente assustado. Talvez não tanto por sua esposa, mas por ele mesmo, caso fosse culpado pela morte dela. Ele ligou para os pais de Deanna. E a primeira coisa que a jovem viu quando acordou foi seu pai e sua mãe chorando. O pai parecia muito velho. E a mãe sentia uma culpa imensa. Ana não deixou a filha no início, porque Dinah estava se sentindo muito mal. Ela estava coberta de alucinações. Ela estava cheia de alucinações, e assim que tirava a cabeça do travesseiro, começava a sentir tonturas, e por isso, a menina tinha ataques de náusea. Dinah esquecia muitas palavras e mal conseguia se lembrar delas. Às vezes, ela substituía palavras por outras que não se encaixavam em seu significado. E muitas habilidades cotidianas foram apagadas de sua memória. Sua mãe teve que ensiná-la a comer com uma colher, a se vestir sozinha. Tentando devolver à filha alguma força mental, a mãe lhe contou sobre o caminho que ela mesma havia percorrido. Eu também não queria viver, disse ela, depois do que aqueles bastardos fizeram comigo. E se não fosse por seu pai, quem sabe se eu estaria viva agora ou se teria me matado. Mamãe, não pode me contar a verdade? Não para os outros, não para o papai, apenas para mim. Eu preciso saber. Papai é ele. Realmente meu pai? Diga-me a verdade. Eu não duvidei disso nem por um segundo, Ana respondeu com firmeza, eu não teria medo de ir a qualquer perícia. Olhe-se no espelho, você tem os mesmos olhos. E o mesmo orgulho.
Nem você nem ele não suportam ser tratados com pena. Acostumado a bater pouco, eu me aproximo para acariciar, acalmar, soprar no local dolorido. E rapidamente me arrasto para algum lugar embaixo da mesa, dizendo: não me toque. Só para que você se acalmasse se fosse deixado sozinho. Papai é o mesmo. E Vitor perguntou à sua filha: diga-me, o John é o culpado pelo que aconteceu? Você fez isso por causa dele? Dê-me uma dica e eu cuidarei dele. Você vai colocá-lo de volta na latrina? Dina suspirou cansada: não, eu só preciso me recompor e assumir a responsabilidade por minha vida. Talvez você volte para casa? Perguntou o papai com esperança. Dina não podia admitir que a casa de seus pais nunca havia se tornado seu lar. Talvez se, quando a tragédia atingiu sua mãe, seu pai não tivesse decidido ficar no mesmo vilarejo contra todas as probabilidades, mas tivesse levado a jovem mãe para um lugar onde ninguém os conhecia, as coisas teriam sido diferentes. Mas sua mãe havia se acostumado com os rumores e as fofocas, ou talvez eles tenham se acalmado com o tempo, de qualquer forma ela estava satisfeita com seu destino. Dina, por outro lado, percebeu que teria de começar tudo de novo. Felizmente, o médico-chefe ligou para algum lugar e, após sua alta, Dina foi levada para o dispensário psiconeurológico por mais um mês. Ela gostou de lá. No hospital, as enfermeiras a repreendiam, como se ela fosse a única culpada por tudo. Mas aqui, onde as mesmas almas penadas ou como Dina se reuniam, isso era impossível. Dina chegou aqui de manhã cedo. Lá fora estava frio e gelado, mas aqui estava quente e calmo, como em um jardim de infância. Os pacientes recebiam o café da manhã, que necessariamente incluía algum tipo de doce e biscoitos cobertos de chocolate, marshmallows. A água quente podia ser retirada da geladeira e o chá podia ser preparado. Em seguida, as mulheres se reuniam na sala de recreação. Havia muitas plantas vivas em vasos, palmeiras em vasos, peitoris de janelas cheios de flores, galhos verdes pendurados nas paredes dos elegantes cachepotes. Aqui, até mesmo um mini zoológico estava equipado com um aquário de vidro azul que brilhava assustadoramente, com canários cantando e vibrando. Tudo isso era relaxante e calmante. A enfermeira convidou os pacientes para as injeções. Depois de receberem sua ração de antidepressivos, algumas mulheres foram para casa, para seus maridos e filhos. Outras iam para seus quartos descansar. Dina quase sempre se valia desse direito e ficava no dispensário até que a equipe médica fosse para casa. O médico-chefe conversou com ela e descobriu que Dina tinha boas perspectivas de recuperação total. Como está progredindo em seus estudos? Perguntou ele. Eu negligenciei tudo, disse ela com um sorriso culpado. Você sabe o que quero dizer: casamento, gravidez fracassada e depois tudo isso. O médico olhou para ela sem julgar, mas com simpatia. Sim, há circunstâncias na vida que nos obrigam a abandonar nossos planos. Mas, no seu caso, é uma medida temporária. Você percebe que é jovem e precisa encontrar uma carreira. Sua depressão está intimamente relacionada às notas baixas. Inconscientemente, você percebe que merece um tratamento melhor do seu marido, uma vida melhor do que a que está vivendo agora. Mas, ao mesmo tempo, sua mente diz que, sem uma especialidade, não há renda, portanto, você tem que se contentar com o que existe agora. E essa contradição o mergulha em um turbilhão de desejo e desesperança. Eu entendo, disse Dina calmamente, sim, você tem razão. Tentarei terminar meus estudos. Vou me recuperar. Ótimo, o médico estava sorrindo agora. Em 3 semanas você terminará seu tratamento. Tente se controlar. Se estiver se sentindo como antes, entre em contato com um especialista. Nós podemos ajudá-lo. Mas não experimente mais drogas. Você já foi milagrosamente trazido de volta dos mortos. Diga-me, você se arrepende do que fez? Eu me arrependo, disse Dina, só para dizer alguma coisa. Na verdade, no fundo, ela não tinha certeza. Ela tinha que começar tudo de novo e tinha muito pouca força. Se tudo terminasse como planejado, ela não precisaria se preocupar com mais nada.
Vou prescrever mais medicamentos. O médico esboçou uma receita, mas tome-os com cuidado. O efeito é cumulativo. Dina foi para casa com calma. Preparou um jantar simples e foi para a cama cedo. John se comportou muito bem. Ele não tentou gritar com ela, não tentou tocá-la. Ou talvez ela estivesse vendo tudo através de uma névoa. Afinal, ela havia sido fortemente sedada. Dina deixou o dispensário com grande pesar. Agora ela estava sentindo falta daquele porto tranquilo, onde costumava passar o dia inteiro. Ela decidiu ligar para seus pais amanhã e pedir que lhe emprestassem algum dinheiro quando terminasse o curso, começasse a trabalhar e pagasse tudo. Dina tinha certeza de que John não lhe daria dinheiro para os estudos, pois quanto mais tempo viviam juntos, mais a ganância dele aumentava. Em sua mente, Dina tinha que cuidar das tarefas domésticas, tinha que fazer milagres de economia e não fazer muitas exigências. Talvez inconscientemente ele tenha percebido que, se ela encontrasse um bom lugar para morar, ganhando mais do que ele, ela fugiria do tipo de vida que ele havia preparado para ela. Dina decidiu ligar para casa à noite para que seus pais estivessem em casa, mas não teve tempo. Victor entrou em contato com a filha. Mamãe está morta, disse ele. Dina afundou lentamente na cama. Ela percebeu que seu pai estava arrasado. Normalmente, o que quer que acontecesse na família, ele se mantinha firme. Pelo contrário, toda a sua aparência, tentando mostrar que nada de terrível havia acontecido, tranquilizava as pessoas ao seu redor. E, se ele tivesse algum autocontrole, nunca teria dado a ela uma notícia tão despreparada. Mas acho que ele não tinha mais força mental. O que aconteceu? Foi tudo o que ele perguntou. Diabetes, soluçou seu pai. Dina nunca o tinha visto chorar antes. Mamãe tinha diabetes? Ela perguntou surpresa. Sim, ela tinha. Você pode imaginar, e ela escondia isso de todos. Somente a enfermeira do hospital e minha mãe sabiam. E então ela foi visitar uma vizinha que estava mandando o filho para o exército. Não sei o que ela comeu e bebeu. Fui enviado para uma conferência de professores e fiquei fora de casa por alguns dias. E minha mãe, aparentemente, ficou sem remédio, e ela, tão estúpida, não chamou uma ambulância. As crianças voltaram tarde e acharam que eu estava dormindo. E de manhã, eles olharam e... Meu pai estava chorando, não estava mais se escondendo. Eu vou, disse Dina, hoje está tarde, não está acontecendo nada. Amanhã de manhã. Venha. O funeral é depois de amanhã. Sei que as mulheres estão ocupadas, elas farão tudo. Não precisa se preocupar com nada. Mas fique comigo, está bem? E fique com sua mãe. Sei que ela o amava mais do que qualquer outra criança. Não pode ser, disse Dina em choque. Quero dizer, ela deve ter ouvido em toda parte que eu não era filha dela. Mas Ana e eu sabíamos a verdade. Ela, por outro lado, achava que tinha arruinado sua vida, que não a tinha protegido das fofocas. Que talvez você tivesse medo dela. Que você não queria morar na mesma casa. Foi por isso que ela o deixou ir para a cidade. Mas isso lhe custou muito. Eu vou, repetiu Dina, chorando, amanhã, no primeiro voo. Papai, espere. A cidade natal dela, apesar de ter uma conexão de ônibus para a cidade, só tinha ônibus 3 vezes por dia, e estava lotado. Mas Dina estava sem sorte. No dia seguinte, após um breve degelo, houve um congelamento terrível e os voos foram totalmente cancelados. Garota, como vou chegar lá? Perguntou Dina ao caixa da estação de ônibus. A pergunta foi puramente retórica. Ficou claro que o caixa não poderia ajudá-la. Tenho que ir a um funeral, acrescentou Dina, sem esperar nada em segundo plano. A caixa encolheu os ombros. Chame um táxi. Talvez alguém concorde em ir. Posso imaginar quantos acidentes ocorrerão hoje e quantas pessoas não poderão ir ao trabalho. É a primeira vez que vejo um gelo como esse. Dina pensou que deveria ser ainda pior em seu vilarejo. Aqui, pelo menos, os zeladores espalham areia nas estradas. E lá,
Nas ruas e becos do vilarejo, eles devem ter uma pista de patinação limpa. Era possível chamar um táxi por meio de um aplicativo de celular, mas Dina decidiu caminhar pela rua até uma pequena praça. Era também o terminal de ônibus, e os motoristas de táxi estavam sempre por perto. Ela não teria dinheiro suficiente se pegasse um táxi particular. Ela não sabia se eles cobrariam o dobro com esse tempo. Então, o que faremos? Os únicos objetos de valor de Dina são uma aliança de ouro e um telefone celular. Para chegar à casa de seus pais, ela estava disposta a abrir mão de ambos. Imerso em seus pensamentos, Dina perdeu por um momento a prudência, a serenidade de seu corpo, necessária ao caminhar em um caminho escorregadio. Ela caiu, instintivamente estendeu a mão para se apoiar e sibilou de dor, batendo-se com muita força. Ele não conseguiu mover o braço imediatamente. Nos contos clássicos, a menina necessariamente torce a perna, anuncia imediatamente um cavaleiro, que em seus braços a carrega até o ponto de ônibus, até a casa, até o médico, substitui a versão necessária. Não se fala nada sobre um braço. Mas o braço de Dina gemia muito, e ela tentava mantê-lo em equilíbrio e não movê-lo. Deus não permita que ele caia sobre a mesa. Deus não permita que ela caia sobre a mesma mão direita novamente. Onde os motoristas de táxi estavam sempre lotados, dessa vez havia apenas 2 carros. Quando Dina chegou até eles e disse a cidade para a qual precisava chegar com urgência, um dos motoristas se recusou terminantemente. "O que está fazendo, criança? Eu não sei dirigir pessoas pela cidade e você tem que ir tão longe? As estradas agora são feitas de vidro." O segundo motorista de táxi fez a cotação da tarifa exatamente com a mesma quantia de dinheiro que Dina tinha em sua bolsa. Ela teria que pedir dinheiro emprestado ao pai para a viagem de volta. Mas Dina ainda estava feliz até as lágrimas, se é que se pode estar feliz quando se está correndo para o funeral da mãe. "Por favor", ela implorou, "vamos tentar chegar a..." O homem fez sinal para que ela entrasse no carro. Dina agarrou a maçaneta com a mão direita e gritou de dor. "O que há de errado com você?" Ele caiu sem sorte, fez uma careta, tentando esconder a dor. Dina estava se acomodando no assento quando o motorista do táxi se virou e perguntou: "Você quebrou o braço?" "Não, acho que não", respondeu ela, incerta, pois não conseguia mexer os dedos. "Isso não é necessário." "Qual deles?" "O direito?" Dina estendeu a mão e ele apalpou com rapidez e destreza, quase sem dor. "Vamos ao centro de trauma para fazer um raio-x", disse ele com firmeza. "Não!" Dina quase gritou. Ela não tinha dinheiro para fazer outro desvio até o hospital e provavelmente haveria uma lista de espera. Tudo o que ela precisava agora era chegar até sua mãe e seu pai. "Você não é médico", disse ele. "Como eu poderia saber?" "Em geral, eu trabalho no Ministério de Situações de Emergência", admitiu o taxista, "e também sei como prestar primeiros socorros. E a verdade é que não gosto de sua mão." Dina estava tão exausta, tão preocupada, que contou tudo a esse estranho. Que estava com pressa para ir ao funeral de sua mãe e que a coisa mais importante para ela era chegar lá. E que não havia nada para fazer no vilarejo com uma mão engessada. Ela teria que ajudar lá. Eu colocaria uma bandagem apertada e faria um trabalho leve. Ela estava tão preocupada que não percebeu para onde eles estavam indo e, quando viu o carro entrar no centro médico, ela o alcançou. "Não tenho nenhum dinheiro extra." "Eu já lhe disse." Ela parecia desesperada. "Estou lhe pedindo dinheiro?" O motorista do táxi nem se virou. "Você tem seu passaporte?" "Claro que sim." "Eles podem pedir por ele." Ele não a levou para o trauma, mas para o prédio maior do centro cirúrgico, onde, como ele disse, tinha seu próprio pessoal. E, de fato, ele logo voltou para buscá-la e a conduziu pelos corredores até a sala de raios-x, onde um velho técnico de laboratório rapidamente tirou as fotografias. Ele pediu a Dina seu passaporte e sua apólice, sendo que esta última, obviamente, não estava com ela. O acompanhante de Dina pegou os exames ainda úmidos e saiu correndo pelo corredor. Ele voltou cerca de 10 minutos depois.
3 médicos me disseram que há uma fratura, disse ele. Agora eles colocarão um gesso no. Não faça isso. Eu sei para onde estou indo. Há muito o que fazer. Uma cinta de perna. Não. Um curativo. Está tudo bem, não se preocupe, Jacob fará isso agora. Meia hora depois, o carro estava abrindo caminho cuidadosamente pelas ruas geladas novamente, e a companheira de Dina, Nikita, falou: Tenha cuidado com essa mão, pelo menos por um mês, até que os ossos não comecem a se unir. Graças a você, eles mudaram silenciosamente para o você, e pela injeção de analgésico que você pediu para mim, obrigada. Use algo frio à noite. A dor diminuiu, o carro estava quente e Dina não percebeu o quanto ficou entorpecida. Era como se seus sofrimentos mentais e físicos a tivessem deixado ir por um curto período. Lucy estava cantando suavemente, algo sobre o paraíso. E Dina dormia profundamente com sonhos tão vívidos quanto em sua infância. Ela acordou quando Anthony tocou suavemente seu ombro. O carro estava estacionado na entrada de seu vilarejo. Para onde? Oh, Dina se animou, jogando os cabelos desgrenhados para trás, até o final desta rua, e então eu lhe mostrarei. Ela viu de longe que a porta de sua casa estava aberta e as pessoas estavam saindo. Até então, ele não havia acreditado que sua mãe tinha ido embora. Mas agora ele percebeu que tudo o que seu pai havia dito era verdade. Lá estava a tampa do caixão, encostada na parede. Dina chorou. Muito obrigada, ela abriu o zíper da bolsa, tirou a carteira e pegou todo o dinheiro. Vá se fuder, disse Anthony, não era isso que eu queria. Espere um pouco. Vou lhe dar meu número de telefone, ligue para mim e me diga quando tenho que buscá-la. Obrigada, disse Dina com um sorriso nos lábios, saiu cuidadosamente do carro e cambaleou em direção à casa. Ela nunca havia chorado tanto quanto naqueles momentos em que se agarrou ao pai. E ele também chorou com ela. Ele nunca havia pensado que Ana, a quem ele tratou durante toda a sua vida não apenas como sua esposa, mas também como sua filha, seria a primeira a partir, e ele, um homem velho, seria deixado para viver. Dina apenas abraçou apressadamente seus irmãos, observando com uma pontada de consciência como eles haviam crescido. A casa estava movimentada. Não havia corpos rituais aqui e, como nos anos anteriores, eles se prepararam para se despedir dos falecidos em casa e arrumaram as mesas para o velório na cantina da escola, pois toda a aldeia queria se despedir do professor, simplesmente não havia espaço suficiente em casa. À noite, Victor e Dina não dormiram. Eles se sentaram no grande salão. O rosto de Ana estava tão calmo como se ela estivesse dormindo. E era como se ela estivesse presente. Ela sabia que sua vida era difícil, disse Victor, que você cuidava dela, que não lhe contava tudo. Mas ela sentia tudo. E levou tudo a sério. Pai, você não está dizendo que ela piorou, que a doença dela piorou por minha causa? Não, minha filha. Ela só estava escondendo isso de todos nós. Acho que isso é de família. Coisas boas para compartilhar, coisas ruins para sofrer sozinho. Não está certo, as pessoas mais próximas a ela teriam ajudado. Dina estava com muita dor no braço, mas estava chorando por causa de outra dor. Você vai voltar conosco? Perguntou Victor. Não sei, respondeu Dina fracamente. Mamãe ficaria feliz se você voltasse para morar nesta casa. Dinka também vai se casar. Dinka? Por mais cansada que estivesse, Dina não pôde deixar de se surpreender, pois ainda considerava a mais velha de seus irmãos uma criança. O que você pode conseguir com esse pirralho? Quem? Nathalie, lembra-se? Dina ficou sem palavras. A mãe de Nathalie era a mulher mais escandalosa da cidade. E ela tinha muitos filhos. Que coragem ela deu aos professores que supostamente tinham preconceito contra seus filhos. E Nathalie era uma encrenqueira da qual ninguém queria ser amigo. Ela ameaçava reclamar com sua mãe se fizesse algo errado. E então Angélica foi à escola e encenou outro confronto, fazendo as crianças e até mesmo os professores chorarem.
Uma das jovens professoras que tinha a honra de ensinar Nathalie pediu demissão. Angélica ligava para ela todas as noites e a irritava. Ainda bem que foi apenas no sentido figurado, pois poderia ter sido literal. Ele era louco? Perguntou Dina, referindo-se ao irmão. Estou lhe dizendo, ele é um idiota. E a Nathalie está grávida. Era uma frase. Não se casem por aqui. O pai de pedra vai queimar a casa e dançar sobre as cinzas. Há anos que dizem que ela é maluca. Mamãe sabia? É claro que ela sabia, suspirou Vitor. Ela disse que deixaria os jovens morarem conosco. Eu não podia ir com aquela mulher briguenta. Foi somente antes do amanhecer, quando não havia mais forças para falar e chorar, que Dina adormeceu no sofá. Mesmo que ela conseguisse dormir por algumas horas, isso lhe dava forças para enfrentar o dia seguinte. No funeral e no velório, quase todas as mulheres choraram. Elas adoravam a Ana aqui. Mas a memória de Dina foi assombrada por algo que alguém havia dito. Pobre Kate. Sua vida tinha sido um desastre desde o início. Que sua juventude havia sido arruinada por aqueles bastardos, que Deus havia lhe dado uma vida curta. E sem netos. Dina percebeu que as pessoas não se esqueciam de nada. E a história de sua mãe seria passada de geração em geração. E as pessoas falariam sobre ela. Ah, aquela Dina, que sabe quem nasceu do trio que provocava Kate. Dina foi para casa, sem saber quanto tempo ficaria. Mas no dia seguinte ao funeral, ela percebeu que Nathalie havia praticamente se mudado. Onde ela iria morar agora? Um quarto foi ocupado pelo jovem casal, o outro por seu pai e seu irmão mais novo, Steve. Dina ficou com o quarto maior, onde ela sempre estaria à vista. Natasha não fazia segredo de sua gravidez. De tempos em tempos, ela enfatizava que podia e não podia comer isso e aquilo. Para Dina, parecia que onde quer que ela fosse, estava encontrando Nathalie. Você vai ficar até os 9 dias? Natália perguntou a Dina. Talvez mais. Pensei que você tivesse se casado, não é? Ou está apenas morando com alguém? Dina estava acostumada com essas perguntas sem cerimônia. Ela não estava se sentindo bem. Seu braço sempre doía, ela queria dormir, seu apetite havia desaparecido. Para piorar a situação, depois de observar Nathalie e comparar alguns dados, Dina comprou um teste em uma farmácia que acabará de abrir na cidade. Ela percebeu que também estava esperando um bebê. Todos na casa já estavam dormindo. E ela se sentou no sofá, sem se mexer, olhando fixamente para um ponto, como se estivesse pensando em algo. Então, ela apagou o número de Anthony de seu telefone. Quem é ele? Um conhecido casual. Ela lhe agradece por todo o bem que ele lhe fez, mas não pode lhe dever muito. Dina não pode lhe pagar. Quando 9 dias se passaram, durante o jantar, tentando não torcer o nariz ao sentir o cheiro de arenque, Dina disse: Vou embora amanhã. Ela ouviu Nathalie suspirar de alívio. Será que o pai dela estava realmente chateado? Por que você não quer ficar? Dina teve que lembrar a si mesma para se recompor. Eu tenho minha própria família, pai, disse ela calmamente, não posso deixá-los. John está esperando e preocupado. Embora em seu coração ela tremesse, sem saber o que a aguardaria em casa. Não seria preciso muito para que seu marido a espancasse novamente. Acho que vou lhe dizer uma coisa. Deveríamos entrar em contato com os pais dele. Talvez eles façam algo a respeito da criança. Ou ela poderia ficar com eles até o bebê nascer. Ela tinha o endereço do sogro e da sogra em algum lugar. Lembro-me de como eles lamentaram o fato de Dina ter perdido o bebê naquela ocasião. Que eles ajudariam a mantê-lo vivo. E talvez até criá-lo. Ao amanhecer, quando Dina estava se arrumando, tentando não acordar ninguém, pois o primeiro ônibus sairia às 6, seu pai foi até a cozinha e lhe entregou um cartão de banco. O que é isso? Perguntou Dina, surpresa. A mamãe está economizando para você. É como se fosse sua herança. Ninguém além dela e de mim sabia sobre o dinheiro.
Você vê como tudo está funcionando. Eu conheço você, você não vai receber um centavo. Bem, pelo menos não desista. Fique com ele, Dina. E será mais fácil para a mamãe onde ela está agora. Não demorou muito para que Dina começasse a chorar como uma garotinha novamente. Venha, eu a acompanho até a saída. O pai dela pegou a bolsa. Só Deus sabe quando eu a verei agora, e se eu a verei de fato. Quando Dina voltou para o marido, ficou claro que o trágico acontecimento familiar havia deixado uma profunda impressão nela. Ela ficou muito silenciosa e quieta. Usou o dinheiro da mãe para terminar um curso de cabeleireiro e colocou o restante do dinheiro em uma conta. Antes, quando o marido a atacava, ela tentava se defender, revidar, mas agora evitava qualquer confronto. Ela não falava com John, apenas respondia às suas perguntas. Tentando ganhar experiência, ela escreveu um anúncio no qual dizia que a amante novata vai às casas dos aposentados, corta e penteia seus cabelos de graça. Ela começou a ter sua própria clientela. Em casa, Dina se movia como uma sombra, às vezes John até se esquecia de sua presença. Ele observava e sua esposa estava em casa, sentada em um canto, costurando alguma coisa. Mas a jovem mulher não conseguia deixar de pensar no que aconteceria quando o bebê nascesse. Ela se lembrava de como seus irmãos mais novos eram barulhentos e inquietos quando eram bebês. John ficaria louco se o bebê não o deixasse dormir. Com o restante do dinheiro que tinha, ela poderia alugar um apartamento e morar, mas Dina tinha um motivo para não tocar nessa quantia. Sua gravidez estava indo bem, como o médico havia dito, e John estava se comportando mais ou menos normalmente, com exceção de um empurrão ocasional para o lado se ela ficasse no caminho dele, ou um puxão de orelha ocasional, como se fosse uma brincadeira. Dina mencionou isso a uma de suas clientes, uma senhora idosa do terceiro andar, a tia Ana. E, de repente, ela ouviu isso dela. Uma mulher que se permite levantar a mão deve ser agredida 3 vezes por dia, de manhã, na hora do almoço e à noite, para que ela perceba que tal atitude não pode ser tolerada. À medida que o prazo se aproximava, Dina pediu ao médico que a internasse no hospital com antecedência. E ele concordou. Era um feriado passar o tempo com as meninas da ala, ouvir suas histórias. Cochilar sempre que quisesse e fazer 3 refeições por dia. 3 dias depois de Diana ter sido internada no hospital, seu filho Mickey nasceu. E se John não visitou sua esposa antes, dizendo que não tinha tempo, os médicos estavam lá, eles fariam o que fosse necessário. Mas agora, após o nascimento do herdeiro, ele começou a vir. E até trouxe transferências que Dina comprou na loja, presunto caro, sucos. Em sua mesquinhez, isso era um claro indicador de boa atitude. Agora, à noite, Dina se perguntava o que teria levado seu marido a ser como era. Será que seus pais economizavam cada centavo e batiam no filho sem motivo? E ela sempre pensava em Anthony, que, em sua opinião, nunca poderia ser cruel. Sorte da moça que seria sua esposa. Quando Dina recebeu alta, ela viu que o marido não havia preparado nada para o bebê. Antes do nascimento, ele não havia falado com ela sobre isso por medo de outro escândalo. Mas agora ela se atreveu a fazer a pergunta. E o berço, o carrinho de bebê, a banheira? Ela listou os itens essenciais, temendo que qualquer aumento nas despesas provocasse uma explosão de raiva. Mas John estava inesperadamente calmo. Ele deu um tapa na testa. Ufa, eu esqueci. Vamos lá, vamos comprar. Mas e quanto a? Com quem vamos deixá-lo? Dina acenou com a cabeça para Mickey, que ainda estava deitado no sofá. Você tem razão. Tudo bem, me escreva uma lista de coisas para levar. O resto do dia passou em silêncio. John trouxe um berço e uma banheira, e disse que um amigo havia lhe prometido um carrinho de bebê, que era quase novo para sua família. Dina fez o jantar. E até lhe ocorreu que talvez fosse possível reconstruir a família assim, tijolo por tijolo. Era o tipo de noite tranquila que poderia fazer uma vida. Mas, à noite, Mickey começou a chorar e não conseguia se acalmar. Diana o carregou em seus braços. Ela ainda estava muito fraca após o parto e estava desesperada para dormir.
Mas ela podia ver que seu marido não estava feliz. Ele se remexia e se virava, tentando cobrir a cabeça com o travesseiro. Ouça, vá a algum lugar com ele. Finalmente, John não aguentou. Dina olhou em volta confusa. Para onde ir em um apartamento de um quarto? Mesmo que se escondessem no banheiro ou na cozinha, o choro do bebê seria audível. Vá para a escada. Lá é frio. Dina não aguentaria, e os vizinhos começariam a pular e perguntar o que está acontecendo. Você se importa se os vizinhos dormem bem ou eu me importo? A propósito, tenho que trabalhar amanhã. A gritaria deles está me dando dor de cabeça. Amanhã também vou ficar de pé o dia todo. Dina tentou convencer o marido. É uma época como essa, você tem que ser paciente por algumas semanas, então o pequeno dormirá melhor. Algumas semanas? Os olhos de John se arregalaram. O que você quer dizer com algumas semanas? Eu venho para o trabalho como um zumbi. Você está em casa quando quer ir para a cama. Duvido que eu consiga ir para a cama amanhã. E ser babá o dia todo também é um trabalho árduo. Não me venha com essa. Eu tenho responsabilidade com as pessoas, não me compare. Então Mickey, sentindo a tensão no ar, gritou muito alto, e John berrou. Calem-no ou eu mesmo o calarei. Dina tinha uma ideia muito clara do que poderia acontecer em seguida. Ela imediatamente enrolou o bebê em um cobertor e correu para cima, esquecendo-se de se vestir. A jovem estava ciente de que o choro do bebê acordaria os inquilinos. Então, ela desceu as escadas e ficou andando pelo pátio por 1 hora até que o bebê adormeceu. Ela congelou, mas estava com mais medo de subir para o apartamento. Foi só no meio da noite que ela gentilmente colocou Mickey em seu berço. John já havia adormecido há muito tempo. Dina se deitou na beirada do sofá, mas não conseguia dormir. O que você pode fazer? Ela pensou em desespero. Tudo vai piorar de agora em diante. Alguns dias depois, o sogro e a sogra vieram visitar o neto. Eles eram pessoas simples do interior. Dina sentiu que a tratavam bem e que gostavam muito do bebê. Maddie, tia Maddie, suspirou, embalando Mickey. É uma pena que estejamos indo embora e não possamos vê-lo crescer. E deixe-nos ficar com a senhora por um tempo, implorou Dina. O filho é muito pequeno, ele interfere no sono de John, ele fica irritado. A sogra olhou para John. É normal que um bebê chore. Ele vai parar de chorar. Ele chora metade da noite, disse John cabisbaixo, já estou andando como um zumbi. A voz de tia Luba era estranhamente reprovadora, e sua esposa o mimou. É a Dina que tem dificuldades com você, e não o contrário. Tente agradá-la. Venha conosco, minha filha. É verdade que não temos condições especiais. Mas nós criamos as nossas e vamos criar as suas de alguma forma. O tio Stepan concordou com a cabeça. Quando começaram a fazer as malas para a estrada, Dina se apressou em arrumar suas poucas coisas. Não leve muita coisa daqui, aconselhou o tio Stepan, vou fazer uma cobra para Mickey. E ele não errou. A casa dos idosos era pequena, mas eles receberam Dina calorosamente. Deram a ela o quarto maior e mais iluminado, com janelas que davam para a rua. No mesmo dia, penduraram uma cobra no canto, e Dina só precisou embalar seu filho. Seja por causa do ar fresco do campo ou porque sua mãe não estava mais nervosa, o bebê começou a chorar muito menos. Entretanto, a vida não era fácil para Dina. Ela cresceu em uma casa onde havia conforto, mas aqui não havia necessidade de pensar nisso. Água na coluna na rua, era preciso aquecer o fogão, correr para a pequena caixa de madeira. O banheiro era aquecido 1 vez por semana e, se fosse necessário se lavar durante o intervalo, uma bacia e uma concha ajudavam. A lenha também era economizada e, pela manhã, a cabana não era apenas fresca, mas até fria. Deanna levava Mickey para a cama com ela, temendo que ele não congelasse. John, que raramente vinha ver seus pais antes, não vinha com mais frequência agora que sua esposa e filho estavam morando aqui. Ele estava tirando férias de nós, brincou Dina, mas havia amargura em seu tom. Mas ela também não queria voltar para o marido. Os meses se passaram e ela continuou a viver naquela pequena casa.
recebeu mais notícias de sua família. Seu pai havia sofrido um derrame. A perda de sua esposa não havia sido em vão. Os médicos lhe garantiram que, com bons cuidados, Victor viveria e poderia até se recuperar. Mas será que haveria um bom tratamento? Dinka se casou com Natasha, ela teve uma filha, e agora todos moravam na casa dos pais dela. Além disso, a mãe escandalosa de Natasha, Angélica, também se mudou para lá. Supostamente para cuidar dos doentes, mas Dina duvidava muito que fosse esse o caso. A casa de Stone era igual à da tia Luba, e a mulher queria se mudar para melhores condições e se sentir como uma dama. O irmão mais novo de Dina não suportava essa vizinhança e, depois da 9ª série, abandonou a escola e entrou em um colégio agrícola residencial. Dina percebeu que não poderia viver na mesma casa com Natasha e sua mãe. Por natureza, ela não era capaz de fazer barulho. Mas essas duas mulheres lhe dariam uma ouvida paradisíaca. Elas não se importam que Dina e John vivam separados. O boato se espalhará pelo vilarejo de que a filha da pobre Ana se desviou do caminho e teve um filho com sabe-se lá quem. A maçã da árvore, etc, etc, etc. Às vezes, é a menor coisa que pode tirá-lo de seu torpor. Certa manhã, Dina estava limpando a casa. Ela estava limpando o espelho e, de repente, olhou para si mesma com olhos estranhos. Dolorosamente magra, bochechas afundadas, cabelos pendurados em pingentes de gelo, uma mancha suja na bochecha. No dia anterior, a eletricidade havia acabado na vila, o que acontecia com frequência. E tivemos que cozinhar não no fogão elétrico, mas no forno. E eu não lavava minha cabeça há uma semana. As roupas estão velhas, gastas. É uma imagem lamentável. Se eu viver assim, logo chegarei ao ponto em que começarão a me dar troco perto da igreja, pensou Dina em desespero. Mas logo a raiva se juntou ao desespero. Ela tinha que fazer alguma coisa, lutar contra isso. Ela ligou para uma garota de quem era amiga antes. Lane, me ajude. Será que você não consegue encontrar um apartamento mais barato para alugar e que sim, o Mickey pode precisar de uma babá? Por algumas horas por dia. Para sua surpresa, a amiga conseguiu providenciar as duas coisas. No dia seguinte, ela lhe disse que o vizinho do andar de baixo trabalhava no norte e ficaria feliz em cuidar do apartamento dela e pagar o aluguel. Angélica também foi tranquilizadora com relação à babá dela. Tem um conhecido, Alexander, que não se recusará a ajudar. A menina é muito míope, depois da escola ela não conseguia ir a lugar algum. Ou melhor, ela começou e desistiu. Ela está apenas procurando um emprego como babá. E é barato. Bem, morto ou morto, pensou Dina, é assustador partir em uma jornada desconhecida, mas só no pântano para se afogar é ainda mais assustador. Ela se despediu calorosamente do sogro e da sogra. Eles a acolheram em um momento tão difícil, foram tímidos com ela e seu neto e compartilharam tudo o que tinham. Graças a esse descanso, Dina recobrou o juízo e agora tem forças para seguir em frente. Ela tem uma grande dívida de gratidão para com eles e tentará retribuir um dia. Dina sentiu uma sensação incomum de leveza ao fechar a porta do apartamento atrás de si. Tudo dependia dela agora, e era muito mais fácil confiar em alguém em quem não se podia confiar. Ela não informou a John sobre sua chegada. No dia seguinte, ligou para os cabeleireiros da cidade, anotou alguns endereços e foi convidada para uma entrevista. Dina temia que não fosse contratada em lugar nenhum, mas estava enganada. Foram oferecidas a ela duas opções. Uma delas era mais perto de casa, mas a outra tinha um salário mais alto. Depois de conversar com Alexander e ter certeza de que ele podia confiar nela, Dina escolheu o salário mais alto. Sim, não foi fácil para ela, mas em comparação com sua situação anterior, tudo parecia nada. Dina tentava ser o mais responsável possível no trabalho, e a proprietária estava feliz com ela. Depois do trabalho, Dina corria para casa para cuidar dos deveres de Alexander. Mas a garota geralmente ficava com ela até tarde, jantavam juntas e conversavam sobre a vida. Assim, Dina tinha uma nova amiga.
Alexander e Dinah eram, de fato, superficiais, mas em termos de tarefas domésticas, tudo o que ela havia discutido, e Dinah estava feliz em voltar para uma casa quente e aconchegante. Alexander não tinha preguiça de limpar e cozinhar. Mick dorme muito, ele gesticulou para ela quando Dinah começou a lhe agradecer. Não ler livros. A proprietária tinha uma boa biblioteca, mas Alexander não conseguia pensar em ler sem horror. Ele ligava a televisão, encontrava um programa e começava a passar o aspirador de pó. Dinah tentava compensar a diligência de seu assistente com dinheiro, e ambos ficavam satisfeitos. Victor se recuperou lentamente de seu derrame e se reergueu. Angélica, antipática com todos e escandalosa, gostou dele e cuidou dele, embora de forma rude, mas diligente. Quando Dinah ligou para o irmão, ele lhe disse que seu pai estava bem. Dinah não pensou em tal conceito de vida pessoal. O suficiente era suficiente. Ela já havia tido mais do que o suficiente em seu casamento. John soube por seus pais que Dinah e seu filho haviam se mudado para a cidade, mas eles não sabiam para onde. Dinah não havia deixado um endereço para eles. Ela alegou que a casa pertencia a outra pessoa e que não tinha o direito de convidar ninguém para morar lá. Mas John não fez muito esforço para encontrá-los. Era como se ele achasse que eles apareceriam por conta própria. Dinah, por sua vez, decidiu que, se o marido pedisse o divórcio, ela o daria no mesmo segundo. Ela deixaria que outra mulher sofresse com ele, se quisesse. Em um ano, Dinah tinha tanta experiência no salão, tanta habilidade e tato no trato com os clientes, que o proprietário não hesitou em confiar a ela os clientes mais caprichosos e ricos. E todos eles saíam satisfeitos. E então a jovem retirou o restante do dinheiro de sua caderneta bancária, acrescentou o dinheiro que havia economizado e alugou um quarto. Agora ela era sua própria chefe. E, mais uma vez, era necessário valorizar cada centavo, pois logo a proprietária do apartamento voltaria de seu norte, o que significava que Dinah teria de procurar um lugar para morar. Murlish é um membro pleno da família. Às vezes, Angélica, a amiga de Dinah, sente que ela é que está incompleta. Ela pode comer sopa de feijão de anteontem ou simplesmente tomar chá com pão e manteiga. Purso simplesmente não entende uma refeição sem seu patê de fígado favorito. Ele fica olhando com um olhar que Angélica chama de "eu como a você mesmo" ou mexendo as patas, se afasta da tigela de leite quente ou de qualquer outra coisa que os gatos devam comer. Ele se afastará e se sentará, e começará a lamber irritantemente seu pelo preto brilhante, mostrando, não por muito tempo permanecerei tão bonito. Com uma comida tão vil. Se Angélica dorme sozinha na cama, Purlias fica exclusivamente no travesseiro. Ela paga por esse prazer com sua voz. Tocando, com cada OPPO diferente, sem parar, divertindo-se com Roronar, é a melhor música para adormecer. Especialmente se houver nevasca e vento do lado de fora da janela, o vidro estiver coberto de neve, e o gato cantar e cantar diretamente em seu ouvido, e sua mão for atraída do calor do cobertor para o calor vivo do corpo sedoso de um gato. Com um roronar maravilhoso, Murlichu perdoa tudo, caprichos com comida, livros e jornais caídos no chão durante um pulo infrutífero, perambulações curiosas na mesa da cozinha, cabo de computador mastigado, bálsamo murcho, cujo pote se torna uma caixa de gato. Em um primeiro momento, Murlish fugiu da cena do crime, olhando em volta com ar de ladrão, ou mais tarde, ele apenas piscou os olhos com indulgência quando Angélica o pegou no colo. Acariciando de novo. Bem, eu vou tolerar isso. Mas quando um estranho apareceu em sua casa, que o gato considerava seu feudo, a postura cautelosa e congelada de Murlish mostrou a Angélica que o gato estava preocupado como nunca antes em sua vida. Ela queria pegá-lo habitualmente, mas o gato, como uma pequena pantera negra, com a desconfiança de um animal selvagem, correu para debaixo do sofá e desapareceu lá por um longo tempo. Ele reapareceu no final da tarde, sem esperar que o hóspede saísse, e com os mesmos movimentos deslizantes e agarrados ao chão começou a se dirigir à sua tigela. A tigela estava cheia, lisonjeiramente, até a borda com seu patê favorito. Mas o gato não cedeu e, depois de comer, desapareceu nos cantos escuros do apartamento. O hóspede ficou para morar com eles. Talvez ele não fosse um homem ruim,
mas achava que o gato deveria ser um gato, ponto final. Ele come em uma tigela, Deus o livre de vir à mesa pedir. E fígado é para pessoas, mas para um animal, algo mais simples? No máximo, ele dormirá em uma cadeira. E ele pulará onde não deveria e uma mão masculina forte literalmente varrerá Murlish para o chão. O gato fica à espreita. No início ofendido, ele se tornava cada vez mais selvagem a cada dia. Ele não vinha mais ao som de o kit 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 kit, saía ao chamado de algum lugar debaixo da banheira e se recusava terminantemente a cantar, mesmo que a casa fosse uma angélica. E ele não conseguia enxergar debaixo da banheira, ou talvez simplesmente não estivesse interessado no comportamento de Angélica. À noite, ela costumava se deitar na cama com um livro, agora ela se senta na cozinha e, no quarto, um novo homem está assistindo à TV. Angélica coloca comida em 2 tigelas, leva para o homem, coloca no chão para o gato e volta a se sentar no banco. Ela olha para o livro e para. Ele volta para o quarto muito tarde, antes de ele e o gato terem seu 7º sono a essa hora, e agora, a essa hora, o homem simplesmente desliga a TV. Um dia, houve um barulho na casa. Sim, um barulho tão grande que Murlias achou que era o início do concerto. É uma coisa terrível, Deus não permita que nenhum gato tenha que passar por isso. Ele se arrastou até o fundo da banheira, sob o cano frio e úmido, e esperou. E então a casa ficou em silêncio. Murlish não conseguia acreditar no silêncio, e todos se sentaram em seus abrigos. Até que joelhos familiares se agacharam na frente da banheira e ele alcançou as profundezas escuras. Naquela noite, ele dormiu em seu lugar habitual no travesseiro. Só que ele estava inquieto. Quando seu casaco ficou bastante molhado, e não havia como lavá-lo, ele se sacudiu infeliz, saiu e foi até uma cadeira. Mas a dona se levantou, puxou-o de volta para ela e colocou o rosto dele para dentro. O gato se humilhou e pronunciou seu eterno DMRRRRRRRRR. Por um tempo, absorta em seu romance, Angélica ficou longe de Dinah. Mas quando, depois de um grande escândalo, ela se separou do namorado, procurou a amiga. No horóscopo de Angélica, obviamente, do alto havia esta circunstância, e se normalmente sua vida fluía sem problemas, nos feriados invariavelmente acontecia algum tipo de coisa desagradável. Dessa vez, foi a gripe. Na verdade, talvez ela não tivesse ficado doente se não tivesse ido comprar um presente para Dinah. A loja estava lotada. Mal consegui me espremer no meio da multidão, estender a mão com o dinheiro e me arrastar de volta com um truque acrobático, segurando meu troco, minha bolsa e uma caixa com um instrumento de escrita de vidro contra o peito. A Altroika deve ter ficado fora por 1 hora. Quando o ônibus finalmente chegou, e a multidão correu para tomá-lo de assalto, Angélica percebeu que precisava andar. Então, ela caminhou em linha reta pela rua. Ela queria assobiar, como um gato irritado. Maldito seja esse 8 de março. É como um teste decisivo. Se nesse dia uma mulher compra flores para si mesma, nela está pendurado um sinal, solitária, que em nosso país, ao contrário do Ocidente esclarecido, é equivalente ao infeliz. Portanto, todos os romances femininos com capas coloridas sobre como essa mulher não precisa de um rato cinza ou de repente caem diretamente na cabeça de um belo príncipe. Isso não existe na vida real. Na vida, há 4 mulheres solteiras para um solteiro de 40 anos. Os freios rangeram embaixo de sua orelha e Angélica, lançada para a direita, caiu de joelhos na neve molhada. Era um poema sobre como ela chegou a um lugar mais seco, sacudiu a neve de suas botas e voltou para casa. No dia seguinte, ele acordou e percebeu imediatamente que a temperatura estava alta. Estava frio sob o cobertor. Sua garganta ardia como se tivessem passado uma lixa sobre ela, seu nariz inchava em 2. É como se fosse uma 8ª de março novamente. Ele teve que se arrastar até a farmácia. A mais próxima de sua casa era nova. Normalmente, Angélica gostava dela e da brancura dos acabamentos em ouro e uma seleção como em nenhum outro lugar. Mas agora a cor branca cortava seus olhos e dificultava a sua concentração. Imersa em seus pensamentos, ela espirrou por toda a farmácia.
O homem à sua frente se virou, e Angélica não teve dúvidas de que estava prestes a ouvir um monólogo ameaçador sobre como ela não deveria andar por aí naquele estado e infectar as pessoas. Em vez disso, ela disse: "Não tome todas essas coisas importadas. Não vai funcionar." "O que não vai funcionar?" Angélica olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, mal conseguindo ficar de pé. O homem a pegou pelo cotovelo e a levou para fora. "Você tem vodka em casa?" perguntou ele. Ela imediatamente imaginou um alcoólatra que havia decidido lucrar às custas dela. É verdade que ele não parecia um alcoólatra, mas quem sabe? Talvez ele tenha um marido em casa? Ela deu uma risadinha. Não se vai a farmácias em tal estado quando se tem um marido. As circunstâncias só ficaram mais claras quando foram até o quarto dele e ele começou a despejar água quase fervente na banheira. Depois, colocou um pacote de sal. "Eu já voei para o norte antes. Temperaturas congelantes de 50 graus negativos são a norma lá. E se alguém caísse na banheira, nós o tratávamos assim. Coloque seus pés aqui em cima. E me diga onde está a bebida. E as framboesas." Essa poção deixou Angelique molhada como um rato. Ela se deitou na cama, enrolada em um cobertor, e sentiu o desconforto diminuir. Ela teve um sonho terrível. Acordou quando já estava escurecendo. Do lado de fora da janela estava nevando, e Angélica não sabia dizer se era de manhã ou à noite, ou que época do ano era aquela. Ela achou que era inverno, e grandes flocos brancos tremulavam no vão entre as cortinas. Então sentiu um cheiro amargo. Tinha a ver com alguma coisa. Uma vez, na escola, os meninos se reuniram e compraram um ramo de mimosa para o dia 8 de março para todas as meninas da classe. Ela se levantou. Tinha uma mimosa na mão, ainda presa em seu lenço. E, da cozinha, ela sentiu o cheiro de café recém-preparado. Agora, pela manhã, quando Dina se arrumava para o trabalho, ela via uma pessoa diferente no espelho. Não havia mais nada da jovem intimidada e assediada que pertencia a algum asilo de pobres. Ela ainda gastava pouco dinheiro consigo mesma, mas tinha uma aparência bastante digna. As roupas habituais de Dina eram jeans e um moletom leve, seu cabelo era curto e, por alguma razão desconhecida, estava começando a se enrolar levemente. Magra, esguia, com uma boa silhueta e maquiagem leve e de bom gosto, Dina causou uma boa impressão. Mas o que mais mudou foram seus olhos. O olhar se tornou distante e rígido. Estava claro que aquela senhora não era tão fácil de enganar. Às vezes, Dina pensava, de forma distante, que não muito tempo atrás ela teria se comportado de forma diferente. No outro dia, ela havia passado na loja para comprar algo para o jantar. Ela escolheu as panquecas de maçã com canela que Mickey adorava. O funcionário colocou uma dúzia de panquecas em uma sacola e as colocou na balança. Dina pegou a sacola e o funcionário lhe deu um tapa no braço. "Não tire isso da balança. Eu ainda não as contei." A antiga Dina teria sorrido culpada e murmurado: "Sim, sim, é claro, me desculpe." A Dina atual olhou para mim com frieza. "Eu entendo as palavras. Não há necessidade de me bater. Trate melhor seus clientes ou será expulsa deste lugar." Em seguida, ela se virou e saiu da loja. Ele comprou os mantimentos para o jantar em outro lugar. Ele resolveu o problema do apartamento do seu próprio jeito. Fez um pequeno empréstimo e comprou um quarto em um antigo albergue. Ele gostou muito do prédio stalinista, com 2 alas conectadas por uma torre hexagonal. Essa torre tinha quartos, e um deles era para Dina. O antigo proprietário adorava sua casa e a transformou em um mini apartamento com uma cozinha minúscula e um banheiro. Foi a primeira casa própria de Dina e Mickey e ambos adoraram, tantas janelas. O sol passava de uma para outra durante o dia. E Mickey, que não gostava de escuro, tinha uma casinha com luz até a noite. Dina pagou o empréstimo em 2 anos, então, começou a pensar em vender o quarto, fazer outro empréstimo e comprar um apartamento de 1 ou até mesmo de 2 quartos. Mas ela hesitou, pois gostava muito dessa casa no centro da cidade e do último andar da torre, bem acima do céu.
E seu salão de cabeleireiro, ao contrário, ficava no porão. Mas Dina o havia organizado de modo que ficasse excepcionalmente quente e aconchegante. As senhoras esperavam sua vez em um sofá macio coberto de pele sintética, admiravam um aquário grande e bonito, folheavam revistas e tomavam café. Mas, acima de tudo, elas conversaram. Todas encontraram facilmente uma linguagem comum com Dina, e o pequeno porão logo se tornou um verdadeiro clube de mulheres. Dina se tornou uma verdadeira estilista. Ela quase sempre encontrava algo para aconselhar suas clientes, incentivava-as. Quando elas concordavam com ela, o resultado era tão impressionante que as senhoras saíam admiradas. E quando Dina estava em casa, seu telefone tocava de vez em quando, alguém pedia para se inscrever para um corte de cabelo, um penteado. Em resumo, o negócio estava ganhando impulso. O círculo de conhecidos se ampliou drasticamente. Mas Dina só tinha 2 amigas de verdade naquela época. Angélica, que finalmente havia se casado com sucesso, mas sempre encontrava tempo para tomar um café uma vez por semana. As 2 jovens haviam passado por uma fase difícil, a vida as havia endurecido, e elas podiam se orgulhar disso, mas ainda se apoiavam mutuamente. O segundo amigo era Alexander, a babá do filho delas. O exemplo de Dina também a influenciou, e da garota tímida que era antes, incapaz de estudar, ela começou a se tornar uma pessoa entusiasmada. Alexander era muito atraente para ela viajar. Mas como não tinha nem os meios nem a oportunidade de viajar para terras distantes, ela se dedicou à história local. Ela também estava prestes a ser contratada na biblioteca da cidade e estava esperando por uma vaga. Quanto aos parentes de Dina, as coisas eram diferentes aqui. Seu pai estava se recuperando lentamente e a família estava vivendo amigavelmente. Até mesmo Angélica havia perdido um pouco de seu temperamento. O irmão mais novo de Dina estava terminando os estudos e ia se casar. Dina gostava de sua noiva e era tranquilizada por seus parentes. Quanto ao seu ex-marido, Dina soltou uma risada involuntária, lembrando-se da lei do bumerangue. Eles estavam oficialmente divorciados, e John agora tinha que pagar pensão alimentícia, o que ela achava muito irritante. Ele tentou provar no tribunal que estava recebendo o mínimo, um salário digno, quando ainda havia uma criança para sustentar. Mas até mesmo o juiz o envergonhou, lembrando-o de que transferir todas as responsabilidades pela manutenção de seu filho para os ombros de sua esposa era indigno de um homem. Em seguida, John exigiu de Dina que toda a pensão alimentícia, que seria transferida para ela, não fosse aprovada e colocada no livro. Caso contrário, eu a conheço, você vai gastar todo esse dinheiro em lixo. E eu quero que todo o dinheiro vá para o Mickey. Dina estreitou os olhos, olhou para o ex-marido por alguns instantes, e em poucas palavras, delineou o caminho que pretendia seguir. E, por alguma razão, nem sequer ocorreu a John levantar a mão para a jovem, embora ele já tivesse feito isso com tanta facilidade antes. John ainda não havia encontrado uma nova companheira para si mesmo. Mulheres entraram em sua vida, mas nenhuma delas ficou por muito tempo, apesar de seu caráter cruel e maldoso. Quando terminava com a namorada, ele se embebedava e, se a bebedeira fosse particularmente violenta, ia para a casa dos pais no vilarejo, onde recuperava o juízo. Isso se tornou cada vez mais difícil para ele. Ele estava se afundando por dentro e por fora, e isso estava começando a se manifestar. Seus pais culpavam o filho por tudo o que havia acontecido, repetindo que ele havia arruinado sua vida ao terminar com Dina. Ao mesmo tempo, a jovem mantinha contato com os mais velhos. Ela sabia que jamais esqueceria a bondade que eles haviam demonstrado em seu momento mais difícil. Agora Dina não precisava mais esconder seu endereço e, a cada poucos meses, os anciãos visitavam seu neto, trazendo uma sacola com presentes da aldeia. Em troca, Dina também tentava fazer algo de bom para seu ex-sogro e sua sogra. Ela pagou pelo abastecimento de água da casa e prometeu ajudar com o abastecimento de gás. Foi tacitamente acordado que, quando Mickey crescesse um pouco, ele passaria o verão no vilarejo com seus avós. Não todos os 3 meses, é claro. Dina estava economizando para pagar a pensão alimentícia para que pudesse ir ao mar com o menino uma vez por ano. Ela ainda não havia pensado em mudar sua vida pessoal. Até certo ponto.
Dina não tinha muitos clientes homens, geralmente todas as suas horas de trabalho eram divididas entre as mulheres. Mesmo com a formação de um registro denso, era impossível entrar em contato com ela dessa forma. Ainda assim, algumas vezes por dia, os homens iam até o porão com uma pergunta: "Posso cortar o cabelo?" Dina trabalhava rápido e, se tivesse tempo de sobra, não o recusava. Mas esse jovem bonito, que alisava o cabelo castanho, parecia familiar. Dina simplesmente o convidou para entrar e sentar-se na cadeira. Ela sabia que ele tinha uma péssima memória para rostos. Talvez nem mesmo reconhecesse um conhecido próximo se o visse com um paletó e um chapéu novos, por exemplo. Por outro lado, ele poderia cumprimentar um estranho de forma amigável e confundi-lo com um conhecido. "Como vamos cortar nosso cabelo?" perguntou Dina habitualmente, pegando a tesoura. "Ao seu gosto." Essa resposta não era incomum, e a jovem apenas assentiu com a cabeça. Ainda assim, ela não conseguia se livrar da sensação de que conhecia o homem. Seus olhares se encontraram no grande espelho, e ele perguntou: "Como está seu braço?" "Como está seu braço? Está curado?" "Anthony." Ela suspirou: "Nunca pensei que o veria novamente." "E eu," ela confessou, "tentei encontrar você. Eu tinha seu passaporte em minhas mãos, sabia seu nome e seu endereço." Dina experimentou uma extraordinária sensação de alegria. "Eu estava procurando por ela." "Mas esse camarada," sorriu Anthony, "quando cheguei, ele me disse que você não morava mais aqui. Fui até sua casa no vilarejo, mas lá também não me deram o endereço." "Eu avisei a todos," disse Dina, "não queria que meu ex-marido me encontrasse. Mas eu não podia prever que você viria me procurar." Eles sorriram um para o outro e não conseguiram conter a alegria. Na escada que levava ao porão, ouviram um som de saltos altos enquanto outro cliente se apressava para encontrar Dina. "Sei que você está ocupada. Mas poderíamos nos encontrar à noite?" Como Dina adoraria se sentar com Nikita em um café em algum lugar e conversar tranquilamente. Mas Alexander avisou pela manhã que ela não poderia ficar até tarde. "Tenho que deixar a babá ir embora hoje," disse Dina. Era como se eles estivessem com medo de perder um ao outro novamente, e Anthony olhou para cima com esperança. "Mas você pode me acompanhar até em casa," disse ela, "e voltar hoje às 7. Conversaremos no caminho." Houve mudanças na vida da babá Alexander, que Dina contratou para seu filho e que, ao longo dos anos, se tornou não apenas uma ajudante, mas também uma amiga íntima. Essa história aconteceu no verão, quando Alexander, com uma mochila e cachorros, foi para aquela área de floresta profunda que faz fronteira com a reserva. Eram 11 horas da noite. A luz do dia havia quase desaparecido, e apenas em algum lugar na borda do céu uma transparência esverdeada era projetada. Para os sapos, era a hora das estrelas. Nesse pequeno pântano, na floresta profunda, quem eles poderiam temer? Eles partiram em massa. Não, afinal, essa viagem era uma aventura. Alexander deitou-se de barriga para baixo em sua pequena barraca, totalmente preparado para a noite, folheou livros à luz da lanterna e absorveu o máximo possível da sensação de temos grama. Era muito confortável aqui, como em uma casinha. Mas pensar que ali, separados apenas por um pano, havia uma floresta densa e protegida. E, se houvesse alguma coisa, eles não a encontrariam aqui para todo o sempre. A coisa mais sensata a fazer era confiar nos cães. Os cães estavam quietos. Estavam cochilando na entrada da tenda. O pastor alemão se espreguiçava despreocupadamente de lado, o que significava que não farejava nenhum perigo, e o Alabai estava deitado, majestoso e imóvel, como um leão guardando o palácio Alupkin. Beck e Khan eram uma defesa confiável. "É claro que é bom ver o que você começou até o fim", pensou Alexander. Mas era realmente necessário vir aqui? Alexander era uma pessoa apaixonada. Você não pode fazer muita coisa nas férias se quiser. As pessoas que ele conhecia já estavam indo para o exterior regularmente, ampliando suas rotas a cada ano. Vocês estão indo para o Egito novamente? E nós vamos, com um suspiro, para Paris. E estamos indo para a Tailândia.
Queremos obter novas impressões. Alexander já percebeu que é possível obter novas impressões em qualquer lugar. Por exemplo, durante o acidente do ano passado, que durou uma semana, nos apartamentos era como na rua, -20. Aquecendo os dedos rígidos na porta aberta do forno, ele se sentiu como um morador da cidade sitiado. Viajar com uma barraca, mesmo que fossem simples escapadas de fim de semana, também era emocionante. Neste momento, eles sempre viajavam com sua amiga Angélica e ficavam às margens do Volga. E lá tudo fica perto do apartamento. Mas aconteceu que Angélica teve um resfriado forte, a viagem foi interrompida e Alexander estava pensando nisso há tanto tempo que desistiu e decidiu ir sozinho. Como historiadora local, ela sabia muito sobre sua terra natal, e uma pedra com a marca de uma concha encontrada na praia fez lembrar que o oceano já havia passado por aqui. Vilarejos abandonados, templos de séculos passados, que agora começam a reviver, lugares preferidos pelos artistas, de onde se abrem magníficos panoramas do Volga, montanhas, cavernas, sobre as quais são feitas lendas. Mas ela se sentiu especialmente atraída por aquilo sobre o que havia lido, mas que ainda não tinha visto com seus próprios olhos. Assim, ela descobriu esse lugar no coração das montanhas locais, onde tudo é envolto em um certo misticismo. Falava-se de uma defesa biológica. A natureza guardava seus segredos do homem. Até mesmo pássaros inofensivos se comportavam como predadores. Dizia-se que o rosto da Senhora das Montanhas havia sido visto aqui. Alexander tomou um gole de chá quente em sua xícara. Mas o homem não faz parte da natureza. Por que ele teria que lutar com pessoas como ela, cujas armas são um canivete e um pequeno machado para cortar madeira seca? Um movimento repentino no local onde os cães estavam fez Alexander se assustar. Ban ficou alerta, sentindo algo ao longe. Um momento depois, o ão branco se aproximou. O que os havia alarmado de forma tão óbvia? Alexander não sabia o que deveria fazer, se deveria abraçar os cães, mantê-los perto de si para se sentir mais seguro. Ou deixar a tenda com eles, tentar entender por que os cães pareciam cada vez mais agitados. Em teoria, havia lobos aqui, mas não muitos, e eles sempre se afastavam dos humanos. Não havia ocorrido um único ataque em anos. Especialmente no verão, quando a fera estava se alimentando. Mas acho que nenhum tolo veio aqui sozinho. An é um cão-lobo por natureza. Talvez ele possa lidar com isso. E Ban também tem muita força. Os cães já estavam choramingando e latindo. Não, sentar e esperar era ainda mais assustador. Alexander pegou a lanterna e levantou a aba da barraca. Um pequeno ponto de luz e uma floresta negra, tão hostil. E, aparentemente à distância, um farfalhar levemente audível. Procure-o, ele acenou para Ban. O cão-pastor correu para o matagal sem pensar duas vezes, sem hesitar em sua direção, como se estivesse esperando por ele ali. Ana Alexander agarrou a coleira e o puxou para perto de si. Silêncio, silêncio, ela repetiu, tentando ouvir o que estava acontecendo ao longe. Ban latiu. Ele havia encontrado algo. Certamente não era um lobo ou qualquer outro inimigo perigoso. A garota conhecia as nuances dos latidos de seus cães. Algo do ponto de vista de um cão importante, mas não ameaçador. Ela colocou uma coleira em Ana. Ela indicou o caminho. A pior coisa seria ela pegar carrapatos ou cair. Alexander tentou iluminar o chão sob seus pés. Mas Ana estava arrastando, apenas os galhos batiam em seu rosto. Uma cauda balançava animadamente e latia em duas vozes agora. Latidos que faziam seus ouvidos chiarem. Alexander ergueu a lanterna mais alto e congelou. Em uma pequena clareira, encostado em um pinheiro, havia um homem meio deitado. Ele estava consciente, mas olhava para ela confuso. Alexander viu que ele estava muito espancado, com o rosto moreno machucado e a camisa coberta de sujeira e sangue. Parecia ser essa dor que estava obscurecendo sua mente. Os cães perceberam imediatamente que o homem estava indefeso. Não se luta com um homem assim. Mas o homem é basicamente o senhor e mestre. Você não pode deixá-lo morrer assim.
É preciso pedir ajuda. Foi por isso que eles arrastaram Alexander até aqui, latindo agora como se perguntassem: me está vendo? Está vendo? Alexander estava morrendo de medo. Um acidente? Um caçador furtivo? Uma briga criminosa? Em que ele havia se metido? Eles não seriam apressados. Ele foi rápido em dizer, como sempre dizia àqueles que tinham encontros próximos com seus homininos. Mas dessa vez foi mais por inércia. O homem respondeu. Ele ofegou e falou baixinho. Por favor, e me desamarre, e se puder. E vá embora logo. Bem, ele também está amarrado. Não, nada de bom pode resultar disso. Qualquer coisa que não seja um acidente. Alexander procurou um canivete no bolso de sua calça jeans. Era um canivete muito pequeno, bom para cortar pão e salsichas, não para serrar cordas. Mas se ele conseguisse pegá-lo, no caso de ter feito. Eu não vou machucá-lo, disse o homem em uma voz ainda mais baixa. Não tenha medo. Alexander desdobrou a faca e se aproximou. Ele tinha vergonha de seus pensamentos, mas na superfície. No fundo, ele vivia com medo. Ele se moveu pesadamente, expondo suas costas. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas, e cruelmente apertadas, os pincéis não tinham mais cor. Não é assim que se amarra para assustar. Você amarra sem se importar, porque logo você será apenas um corpo. O que aconteceu? Perguntou Alexander. Por que você pergunta? Você sabe menos. Ele respirou fundo. Eu vim para a aula do meu amigo. Para seus alunos. Então estamos lidando com um homem inteligente. Artes marciais e dança. Dei uma aula magistral. Observei as crianças. Então, e a pausa era maior, a fala era confusa, assim como a respiração. Estávamos sentados em um café, em um hotel. Dois caras se amarraram a nós. Não queríamos ficar amarrados por muito tempo. Eles começaram. Então nós os colocamos no chão. Não sei quem eram. Talvez os caras durões ou deles. À noite, no quarto. Não me lembro. Acordei no carro, com minhas mãos amarradas. Eles me trouxeram para dentro, me bateram e disseram que me dariam 2 horas. Depois começariam a caçada. Disseram que ninguém o encontraria aqui. Tudo o que poderia ter acontecido em seguida passou pela mente de Alexander em 1 minuto. É claro que, em sua condição, ele não iria longe. Caçar. Com cães. Eles o matariam. Testemunhas são impossíveis aqui. As pessoas só vêm aqui uma vez a cada 3 anos. Sua tenda está próxima. Eles sentirão seu cheiro. E, é claro, não a deixarão viver. Suas pernas e costelas estão bem? Perguntou a garota rapidamente. E ela agarrou o braço dele. Todas as dores corporais tinham que ser deixadas para depois. Resolveremos isso mais tarde, se estivermos vivos. Para casa. Ela disse aos cães para irem para casa. Ela o arrastou em direção à tenda, com os cães correndo na frente. Ele a seguiu com dificuldade, mas conseguiu atravessar os arbustos. Afinal, ele conseguia andar. Não, ela provavelmente o arrastaria. Havia algum tipo de força alienígena nela agora. Ela não era dele. Ela estava sendo carregada. Que horas eram? 1h15 da manhã. Alexander segurou a lanterna com a mesma mão em que o relógio estava brilhando. Ainda temos 40 minutos. Ele tentou quase forçá-la em cada sílaba. Não, me deixe em paz, comissário, não vai funcionar. Eles vão fazer com que nós dois sejamos mortos pela empresa. Eles vão acabar com os dois. A loja. Alexander entrou, pegou a mochila quase vazia. O que é importante agora? Um machado. Ei, haveria tempo para terminar as coisas aqui, mas não há. Só há um caminho. Pela floresta,
descendo a colina. Há um lugar para se esconder. É um tiro no escuro, mas é a única coisa que conseguimos pensar. Eles o encontrarão em pouco tempo. Não há caminho, apenas uma descida pela encosta da montanha. Há pinheiros velhos e parece sabão. Talvez o homem tenha se desviado um pouco, mas agora eles estavam correndo quase lado a lado. Há um barranco subindo. Há raízes sob o solo, segure-se nelas. Alexander reconheceu o lugar que havia escalado pela manhã. Há um pinheiro, algumas das raízes estão arrancadas, saindo como pernas de aranha. E há um barranco escuro. Cerca de 2 metros. Só é possível pular nele. As paredes são quase transparentes. Mas se você se agarrar às raízes, pode jogar seu corpo por cima. Os cães não precisaram fazer isso. Eles desceram, subiram e estavam esperando por eles do outro lado. Havia muito mais luz na margem do Volga. Uma noite clara de luar. E a superfície da água refletia não o céu negro, mas o cinza da multidão de estrelas. Para a água. Alexander se forçou a não gritar quem sabe onde eles estavam agora, mas seu sussurro soou como um grito. Ao longo da água. Para fazer trilhas. Os cães, é claro, correram atrás dela. Quando havia algo em comum, eles sempre ficavam por perto. E isso não era apenas incomum, era formidável. É hora de procurar o inimigo. Quem eliminar? Qual é o fundo aqui? Há piscinas e penhascos íngremes por aqui. E há uma correnteza ali. Demora meses para encontrar alguém que se afogou. Às vezes, meses depois. Eles não sentiram o frio da água. Alexander olhou ao redor da margem. Onde está? Há uma rocha que parece um chifre branco e uma bétula em cima dela. Ali. O que há lá? Uma caverna. Vamos lá. Quando a encontraram com Angélica, não era perceptível. Era apenas um buraco na rocha. Era desconfortável passar a noite ali, mas fazia frio durante o dia e eles passaram algumas horas fugindo do calor. E eles marcaram a caverna em sua memória. Além disso, o local era discreto quando visto do rio. Uma rocha em forma de chifre ocultava a entrada. Alexander não esperava por isso, mas o homem, percebendo o caminho a seguir, subiu primeiro para puxá-la pela mão. Que horas eram? 3:30. Ele não continuou. Estava claro o suficiente. A caçada começou. Agora precisamos nos certificar de que não haja nenhum som. Para que os cães não fiquem latindo ao verem estranhos. Silêncio, silêncio, Alexander repetiu quase com os lábios. Os cães ainda estavam quietos a seus pés. Eles provavelmente chegariam ao rio. Só uma coisa, e se eles perdessem o rastro lá? Mas algum tempo se passou. Agora, apenas o murmúrio continuava. O respingo de uma onda ocasional, o grito de um pássaro. E, em algum lugar ainda distante, vozes. O homem rapidamente enfiou a mão em sua mochila e tirou um machado. E, com a mão livre, empurrou Alexander ainda mais para as profundezas da caverna, pressionando-o contra o chão. Não vai adiantar nada, ele sussurrou por cima do machado. Eu vou parar um. Quantos são? 4, ele sussurrou, mas se eles subirem. Por ali está você. Não chame os bandidos. Silêncio. O respingo distante da água. A fala de outra pessoa. Silêncio. Eles não ouviram mais nada. E se eles fossem para o outro lado? E se eles saíssem do matagal bem na entrada da caverna? Os cães entrariam, mas e se eles tivessem armas? Alexander se deitou nas pedras com a cabeça entre as mãos, desejando com todas as suas forças que não fosse assim. Já estava amanhecendo, disse ele em voz baixa. O céu já estava azul escuro. Era um lembrete da necessidade de resistir às forças impuras até o canto dos galos. Logo o primeiro meteoro chegaria, os navios. Dificilmente seria seguro caçar pessoas. Khan se arrastou.
Ele se aconchegou em seu lado quente. Este, e também sentado agora, encostado nas rochas, não parecia um guerrilheiro deitado diante de um lançamento de granada. Qual é o seu nome? Sam. E o seu? Alexander. A luz estava ficando cada vez mais brilhante. Alexander levantou a cabeça e descobriu que ela havia adormecido. Provavelmente não durou muito tempo. Estava claro, mas ainda era de manhã cedo. A água era um líquido prateado. E o brilho vermelho do sol nascente. Os cães a flanqueavam por todos os lados, aquecendo-a e felizes por se deitarem em sua cabeça. Esse breve descanso só a fez perceber como seus músculos estavam doloridos, como sua cabeça estava pesada em seu pescoço rígido. Sam não parecia ter dormido. Ele ainda estava sentado contra a parede. Ele não se importava com sua aparência, é claro, mas... Deixe-me dar uma olhada em você, disse Alexander. Ele cobriu sua mão. Não se preocupe com isso. Já tive coisas piores. Mas o que você fez? Não se ajoelhe. Vamos sair daqui. A costa é ruim, rochosa, estreita. E depois há um lugar baixo, e há uma floresta. Eu escrevi sobre aquele guarda florestal, ele me conhece. Mas a estrada é de terra. Não há carros. Os carros vêm do Parque Nacional para lá. Raramente. Nós temos cavalos. Você sabe como? Ela havia se esquecido completamente do Jigjin, mas achou que ele estava sorrindo no escuro. Eu posso fazer isso. Então vamos lá. Eles seguiram pela margem do rio, parecendo os turistas mais descuidados que já haviam perdido suas mochilas, que já haviam se perdido, que já haviam sido totalmente enganados por esse lugar. De qualquer forma, Evan, o guarda florestal, se assustou quando a garota que ele conhecia bem apareceu na sua frente, coberta de lama, arranhada e desgrenhada. No entanto, não havia necessidade de convencê-lo de que não se tratava de um delírio de bêbado, nem de contos da floresta vienense. Tudo acontece. E os arruaceiros. E os afogamentos. E a ralé do exterior. Ele tentou não se envolver com eles. É muito caro. É assim que eu vejo as coisas. Você monta um cavalo na estrada e que vai para Moscou. Você volta para casa e isso é para Sasha e pega o motorista do caminhão. Quem sabe quem o está perseguindo, não arrisque o trem. Agora eu vou me sentar. Alexander balançou a cabeça. Evan, só um. Tenho medo de cavalos. Não vou de jeito nenhum. O que vamos fazer com você? E depois você vai pedir por rádio que alguém venha me buscar. Não tenho pressa. Seu medo de cavalos vem de tempos imemoriais. Quando estava no parque, em Chorovetide, o cavalo Sashenka, de 5 anos de idade, o derrubou, puxou, sem querer nada de ruim, apenas andou com moderação. E essa sensação de poder ainda aterrorizava a garota. Sam pegou o freio como algo nativo. E sem um pé no estribo, ela estava no cavalo em um passo. Alexander. Ele até deu um passo para trás. Mas comigo, e ele se abaixou, com um movimento flexível e forte, e estendeu as mãos para ela, com as palmas para cima. Eu não vou embora. É claro que você vai, disse o guarda florestal com raiva. Seus idiotas peludos são ainda mais assustadores. Eles têm dentes. O que o velho cavalo tem a ver com ela? Ele não deixará seu filho cair. Vamos, vou sair daqui. Não vou me despedir, disse Sam. Alexander sentou-se na grama, colocou os braços em volta dos joelhos e ouviu o barulho dos cascos, que se afastavam rapidamente. Os sons secos pareciam tiros. Ele chorou baixinho, amanhã vou escrever uma carta para minha mãe. Estou vivendo bem até levar um tiro. Quero uma emoção. Khan farejou o chão com grande interesse. Ele deve ter sentido o cheiro de um rato ou de um lagarto. Alexander levou muito tempo para se recuperar de sua aventura. Mas Sam a encontrou. Ela foi visitá-lo na capital.
E agora o relacionamento estava ficando cada vez mais forte. Sam já estava com saudades dela e a chamava para se mudar em breve. Eles iriam se casar no outono. No aniversário de Mickey, as meninas decidiram fazer uma espécie de jantar comemorativo. Alexander organizou a limpeza, embora a pequena sala já estivesse limpa. Angélica também veio com antecedência com grandes pacotes. Além do presente para o aniversariante, havia algo mais para a mesa festiva, porque na minúscula cozinha, na verdade um canto, separado por um armário, não havia muito para se virar. Mas, é claro, o bolo já estava na mesa. Uma das clientes de Dinah era uma confeiteira, como dizem, vinda de Deus, e agora ela havia se superado ao preparar essa obra de arte de confeitaria. Acima, na clareira da floresta, havia um urso de chocolate, e o garotinho não tirava os olhos dele. Ele sabia que era proibido tocar no bolo, mas não conseguia se afastar da mesa e, em silêncio, contemplava seu doce tesouro. Angélica estava terminando de pendurar os balões. Nossa mãe está atrasada, não está, Mickey? Disse ela, amarrando um barbante no maior balão em forma de cheburasca. Mamãe está trabalhando. Disse o menino, sem tirar os olhos do bolo. Trabalhando, sim. Ainda bem que não temos nenhuma refeição quente planejada. Teríamos que esquentar tudo. Ela prometeu que estaríamos à mesa às 6:30 em ponto. Mas seu cabeleireiro fica aberto até o último cliente. Alexander estava colocando sanduíches em um prato. Ela disse com preocupação. Tenho medo que eles fiquem, deveria cobri-los com papel alumínio. Peguei uma cliente caprichosa que faz seus cachos 20 vezes para refazê-los, sugeriu Angélica. Ou que conta a história de sua família até o 7º joelho, disse Alexander. Bem, Dinah sabe como colocá-los delicadamente no lugar. Talvez ela tenha ido à loja. Ela quer comprar outra coisa para o Mickey. Isso é o mais provável. A última coisa que eu pensaria é que Deanna foi assaltada por um cara. Ela me disse mais de uma vez que estava tão cheia do chamado amor e da vida familiar que nunca. Bem, para a felicidade de cada um, Angélica pulou do sofá, arrumou a colcha. Você e eu encontramos bons homens, e o que ela tem? Trabalho. Ainda bem que ela gosta tanto disso. Mamãe trabalha, Mickey dedilhou uma rosa cremosa e depois a colocou na boca. Tenha um pouco de paciência, querido, vamos nos sentar à mesa agora. Alexander olhou o menino nos olhos, ou você está com fome? Talvez eu deva alimentá-lo. Bem, o que é, de fato? Onde está a Dinah? Len, chame-a. O menino está esperando. Mas Angélica não teve tempo de discar o número certo. Ela podia ouvir passos. Somente uma pessoa poderia ter chegado tão longe, até o topo da torre. Finalmente, Alexander se apressou para abrir a porta. Ele a empurrou e deu um passo para trás, surpreso. Dinah não estava sozinha. Atrás dela estava um jovem alto. Dinah se afastou para apresentar seu convidado, este é Anthony. Os amigos ficaram boquiabertos. É claro que elas conheciam seu histórico de namoros. Mas não tinham dúvidas de que esse seria um daqueles episódios que ficariam para sempre em suas memórias. Como eles se conheceram? Mas Dinah não respondeu à exclamação de Alexander. Ela pegou Mickey em seus braços, que sempre foi tímido com estranhos e agora se escondia atrás de suas costas. E o herói da noite, por favor, foi amado e aplaudido. Anthony, inadvertidamente, como se surgisse do nada, puxou um carro vermelho e o entregou ao aniversariante. Alguns minutos depois, todos estavam sentados à mesa e Dinah estava servindo champanhe em taças. Mickey, que havia subido no colo de Anthony, não conseguia tirar os olhos do presente, tinha até se esquecido do bolo. E, do outro lado da janela, a chuva estava acabando e parecia que um arco-íris estava prestes a explodir no céu e começar a brilhar em cores diferentes.